Olá, olá! Se você chegou até aqui é porque algo não está legal no seu ambiente de trabalho. E este é o podcast da plataforma TCTW, seu canal de informações, pesquisa e denúncias de empresas tóxicas. Sabe aquela sensação? A empresa pode até ter prêmios na parede, um discurso super inspirador, às vezes até aqueles selos de melhor lugar para trabalhar, mas no dia a dia alguma coisa não encaixa. Se esse sentimento de cansaço, de estar sempre em alerta, meio que em modo de sobrevivência, soa familiar para você, essa análise aqui vai ajudar a botar uma luz nisso. Então, bora mergulhar nisso. O nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai entender como a toxicidade se esconde, sabe, o disfarce dela. Depois, o prato principal, os 6 sinais ocultos que mostram que a cultura da empresa está, digamos, se degradando. Daí, vamos ver como investigar a cultura na vida real, na prática. E por fim, o que talvez seja o mais importante de tudo, como a gente pode se proteger no meio disso tudo. É aqui que o grande conflito começa. De um lado, você tem a imagem que a empresa vende para fora. Do outro, a realidade de quem está lá dentro, todo dia. E olha, muitas empresas gastam uma energia, um dinheiro absurdo para construir uma fachada impecável. Mas essa pintura bonita raramente sobrevive à rotina. Então, vamos alinhar uma coisa. Cultura saudável não é sobre ser uma empresa perfeita, sem problemas. Isso não existe. É sobre ser coerente. É quando o que a empresa fala e que ela faz andam de mãos dadas, sabe? A toxicidade nasce exatamente nessa rachadura, quando as ações do dia a dia começam a gritar o contrário do que o discurso bonito prega. Certo. Agora a gente vai para o coração da nossa conversa. Com base num artigo lá do blog da plataforma TCTW, a gente vai detalhar 6 sinais de alerta. Eles são sutis, mas, acredite, eles revelam muita coisa sobre uma cultura que está ficando doente. O primeiro sinal é um clássico e talvez o mais fácil de notar. A empresa começa a investir pesado em marketing, em reformar o escritório para ficar instagramável, em ganhar prêmios. A vitrine fica linda, impecável. Só que, ao mesmo tempo, a experiência de quem trabalha ali só vai ladeira abaixo. O investimento é todo na aparência e não na raiz dos problemas. Isso aparece de umas formas bem claras, né? De repente, tudo vira uma campanha motivacional, brota slogan em tudo que é parede, mas na hora de ter uma conversa franca, honesta, sobre um problema real, e esse espaço some. O resultado disso, a equipe fica cínica, exausta. A mensagem que fica é bem clara. A empresa está mais preocupada com a imagem dela do que com as pessoas. O segundo sinal é quando a responsabilidade pelo clima da empresa é jogada no colo do RH. Vira um projeto, uma tarefa, sabe? Como se não fosse uma responsabilidade central de todo e qualquer líder da empresa. É basicamente terceirizar a cultura. E os alertas estão aí, para quem quiser ver. A empresa faz pesquisa de clima todo ano, mas nada muda de verdade. Apresentam aqueles planos de ação lindos no PowerPoint que depois vão para a gaveta e nunca mais são vistos. E o pior de tudo, aquele líder que todo mundo sabe que é tóxico continua lá, intocável, blindado. Por quê? Porque bate meta. O terceiro sinal costuma aparecer quando a panela de pressão apita mais forte. Pode ser num crescimento super rápido, numa fusão com outra empresa ou numa crise brava. É nesses momentos de teste que a cultura de verdade se revela, ou racha de vez. Sem um investimento real em preparar os gestores, o que acontece? Pessoas são promovidas rápido demais, sem preparo nenhum para liderar, a pressão aumenta de um jeito brutal, sem nenhuma estrutura para dar suporte, e aí a colaboração morre e a sensação de cada um por si e Deus por todos toma conta. Comportamentos tóxicos que estavam ali escondidos, de repente vêm com tudo para a superfície. Agora presta muita atenção nesse ponto, porque ele é sorrateiro. O quarto sinal é quando o próprio sistema da empresa, às vezes até sem querer, começa a recompensar as atitudes erradas. As métricas, os bônus, quem é promovido, tudo isso ensina o que a empresa realmente valoriza, muito mais do que qualquer discurso. Pensa comigo, quem é que ganha a promoção? É aquela pessoa que vive apagando incêndios, que muitas vezes foi ela mesma que começou? É aquele líder que grita, que impõe as coisas na base do medo? Ou é aquela pessoa que trabalha até de madrugada todo dia vendendo um falso comprometimento? O sistema sempre mostra o que é valorizado na prática. E a mensagem aqui é bem perigosa. Vale tudo, desde que o resultado apareça. Esse quinto sinal, ele é um dos mais perigosos e, infelizmente, um dos mais comuns. É quando o discurso de alta performance é usado como um tipo de escudo para justificar comportamentos abusivos e criar um ambiente que é simplesmente insustentável. Já ouviu essa?
Essa frase é um sintoma claro. Ela disfarça a falta de respeito e de suporte com uma ideia falsa de que aqui só tem gente forte, quando na verdade ela só serve para normalizar o esgotamento. E essa aqui é prima da anterior. Olha, ter uma régua alta de verdade exige clareza, ferramenta, apoio e segurança psicológica para errar. Quando só existe a cobrança pela cobrança, isso não é alta performance. É só abuso com um nome mais chique. E chegamos ao sexto e último sinal. Ele é o mais silencioso de todos, e por isso mesmo, o mais traiçoeiro. É quando as pessoas simplesmente param. Param de dar feedback, param de apontar problemas, param de discordar. Alguém pode até confundir isso com um bom clima, com harmonia, mas é exatamente o contrário. E essa frase resume tudo perfeitamente. O silêncio não é paz, é rendição. Significa que as pessoas aprenderam, da pior forma, que falar não adianta nada, que errar é perigoso demais e que discordar tem um preço muito, muito alto. É nesse ponto que a empresa perde totalmente o contato com a própria realidade. Ok, a gente já viu os sinais. A pergunta agora é, como é que a gente enxerga além dessa fachada toda? Como a gente pode investigar a cultura de uma empresa na prática? Talvez numa entrevista de emprego, antes que seja tarde demais. O artigo da TCT dá umas dicas de ouro, umas perguntas que são verdadeiras chaves para abrir a porta dos fundos da cultura. Experimenta perguntar, por exemplo, o que acontece aqui com um líder que bate todas as metas, mas trata mal a equipe? Ou então, você pode me contar sobre um erro que aconteceu recentemente e como as pessoas envolvidas foram tratadas? A forma como a pessoa responde ou desvia da resposta revela tudo. Ok, já identificamos o problema, já aprendemos a investigar. Mas e quem já está no meio do furacão? A gente sabe que nem sempre dá para simplesmente pedir as contas e ir embora no dia seguinte. Por isso, a parte final da nossa análise é sobre proteção. Autocuidado. Isso aqui é um kit de sobrevivência. Documente tudo por e-mail, alinhe cada expectativa de prazo e escopo para não deixar ponta solta, construa sua rede de aliados lá dentro, fique de olho nos sinais do seu próprio corpo e da sua mente e, se nada mudar, comece a planejar uma saída com calma, com estratégia. Se proteger não é fraqueza, é pura inteligência. E para a gente fechar, fica essa reflexão final que é matadora. Se a gente quisesse resumir tudo numa única pergunta para entender de verdade uma cultura, seria essa. As ações da empresa, e não o discurso, em relação a quem ela promove, quem ela defende a qualquer custo e quem ela descarta no primeiro problema, isso diz absolutamente tudo sobre os valores reais daquele lugar. Estamos finalizando por aqui, mas saiba que você não está só nesta luta. A plataforma TCTW, a TCTW, é um canal para apoiar com artigos, canais de denúncia, pesquisas, identificação de empresas tóxicas e apoio para aquelas empresas que querem uma transformação. Conte conosco.